Eu queria falar de anistia, só para vazaram os prints e os áudios das conversas do telefone do ex-presidente Jair Bolsonaro, e entre esses prints nas conversas entre Eduardo e o pai, tem uma conversa específica em que o Eduardo fala que, na verdade, essa luta toda não é pela anistia ampla, geral e restrita, e simplesmente é uma luta para livrar Jair Bolsonaro da prisão. Então, isso que eu ia te perguntar. Lê o diálogo, por favor. Nós lemos, inclusive se a produção quiser colocar... Não, mas lê aqui no ar, por favor. Sim, podemos fazer isso agora, só que houve essa mensagem, e o que eu queria entender é isso. Não houve. Tá explicado, não houve. Se você ler a mensagem aqui no ar, eu vou explicar pra você. Essa é a sua interpretação de uma mensagem que não diz isso. Pelo contrário, os diálogos no tempo inteiro mostram que o Eduardo está brigando por uma anistia mais ampla do que a que o pai, naquele momento, estava disposto a aceitar. Entendi, porque na mensagem... É isso que os diálogos mostram. É isso, obviamente... Lê aqui, por favor. Bom, tá aí a conversa... Ótimo. Então nós temos que decidir entre o quê? O que nós temos que decidir? O que ele diz aí? Nós temos que decidir entre o quê? Barrar o STF, salvar o Brasil... E o que o pai estava disposto a ouvir era a respeito de uma anistia light. Exatamente, da anistia light. Então é o oposto, na verdade, do que você está dizendo, né? O que estava acontecendo era o pai disposto a uma anistia light e o Eduardo dizendo, não, nós não podemos aceitar uma anistia light, nós precisamos utilizar essa oportunidade para salvar o Brasil e parar o STF. Não tem nada aí em nós precisamos usar essa oportunidade para te salvar, para te impedir. É o contrário. Você tem um Eduardo dizendo, nós precisamos salvar o Brasil. Não adianta salvar meia dúzia de indivíduos. Ora, o que estava sendo proposto naquele momento nos bastidores? Uma anistia, que não era anistia, chamada de anistia light, era uma redução de para pessoas e envio delas do pessoal do 8 de janeiro por a habilidade do presidente Bolsonaro apelar ao pleno do Supremo Tribunal Federal. E a gente dizia, não, esperem, porque virão as consequências para o Brasil e nós teremos uma posição muito melhor de negociação. Porque essa é a oportunidade e a última oportunidade que nós teremos de salvar o Brasil. É a última. O que os Estados Unidos estão nos dando é a última oportunidade antes de nós termos um sistema de poder completamente consolidado, como é o sistema da Venezuela. Aí, meu amigo, o próximo caminho só funciona botando destroyer na costa brasileira, porque do resto não vai funcionar. E é isso que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um Congresso que é chantageado, onde nós estamos vendo um presidente do partido sendo chantageado, nós temos o maior líder popular brasileiro preso dentro de casa, nós temos uma população que tem medo de falar na internet, jornalistas acuados, e ainda tem gente discutindo se é relevante ou não fazer uma anistia. Eu falo, meu Deus do céu, vocês acham o quê? Que vai todo mundo, o próprio sistema financeiro, nós temos hoje a elite financeira tomada de refém por um ministro comunista do Supremo Tribunal Federal. Ora, não há como um país subsistir diante disso. Debaixo disso, não tem como. O presidente Lula vai fazer um discurso na ONU que o que se escreveu até agora a respeito disso vai muito nessa linha, né, de ser contra a intervenção do governo norte-americano no Brasil, que é um pouco do que se defendeu sempre politicamente no Brasil, dentro desse contexto que eu acabei de colocar para não ser repetitivo. Ótimo. Então, se alguém vai e se apodera de um país e transforma o país numa ditadura, a comunidade internacional não deve fazer nada a esse respeito. Essa é a posição que a gente está defendendo aqui agora. Não, essa é uma pergunta para você. Eu não considero que o Brasil vive uma ditadura. Esse é um posicionamento... Pois eu considero. Os americanos também consideram. E boa parte da população brasileira também considera. E o que a gente está buscando não é que os americanos passem a determinar o que acontece dentro do Brasil. Repare, nenhuma das medidas busca que os americanos tenham nenhuma influência sobre as decisões do povo brasileiro. As medidas buscam liberdade, participação ampla da população dentro da democracia. E o fato de você não achar que o Brasil vive uma ditadura é uma questão de miopia pessoal sua, a qual você tem direito. Mas um país onde você tem o maior líder político preso, você tem 61% da população com medo de se expressar, você tem jornalistas exilados, você tem deputados exilados, você tem pessoas comuns, milhares de pessoas comuns colocadas na prisão por questões banais. Então, se você não enxerga que diante de tudo isso o Brasil vive uma ditadura, tudo bem, é um direito seu. Nos critérios dos Estados Unidos, isso é uma ditadura. Ora, o Lula acha que a Venezuela não vive uma ditadura, acha que a Venezuela vive uma democracia relativa. Então, cada um tem a sua visão, né? Tem direito à sua própria visão. Porque, veja, eu venho da linhagem que tirou o país da mão das Forças Armadas e devolveu o país para a mão dos civis para que as pessoas possam decidir o seu futuro. E quando as pessoas voltam e começam a pedir SOS Forças Armadas, significa o seguinte: a nação falhou. Os civis na nação falharam na sua condução. Isso é uma tristeza pessoal. Isso sim me causa constrangimento, isso sim me causa tristeza pessoal. Então eu, hoje, recupero e dou continuidade ao legado que eu volto a dizer, não é só do meu avô, do meu bisavô, do meu tataravô. O legado de brigar para que o brasileiro possa determinar o seu próprio destino, mesmo que esse destino seja ruim. Se o brasileiro quiser, em 2026, eleger o Lula de novo em uma eleição livre, transparente, com participação ampla e que a população confie no sistema eleitoral, que assim seja. E eu vou sentar e vou fazer oposição como jornalista, que é uma delícia.